Shalom Ubrahá. Nossa aula de hoje consta com a ilustre presença da nossa querida diretora Rivka Raya, Beijo. do nosso diretor das diretoras, Shalom Ubrahá, nosso querido Hillel, do nosso parte gráfica, Shalom Ubrahá. nosso querido Khalil, e eu, cadê? Onde estou? Me encontrei, eu também estou aqui. E o assunto de hoje é uma história muito, muito interessante de uma pessoa que queria se converter ao judaísmo, e o que despertou nele esse interesse é que ele estava passando do lado de uma sinagoga e ele ouviu uma aula. E aquela aula era sobre as roupas do Kohen Gadol. E ele ouviu que o professor Melamed estava ensinando os alunos sobre cada roupa do Kohen Gadol. Ele ficou muito entusiasmado. E ele entrou na aula e perguntou quem vai vestir essas roupas. Aí o Melamed, o professor, falou: olha, essas roupas é só o Kohen Gadol que veste essas roupas. E naquela época existia o Bet HaMikdash, era a época do Hillel, existia o Bet HaMikdash, existia um Kohen Gadol, que era um sumo sacerdote. Então, essa pessoa resolveu que ele vai se converter ao judaísmo. Mas a condição é que ele vai ser o Kohen Gadol. E ele vai querer usar aquelas roupas. E aí ele perguntou onde ele pode se converter ao judaísmo. Aí explicaram para ele: tem um tribunal rabínico, tem um Shammai, vai lá para o Shammai, ele é o Av Bet Adin. E essa pessoa foi para o Shammai e falou para o Shammai que ele quer se converter ao judaísmo, mas ele tem uma condição: ele quer ser o Kohen Gadol. O Shammai, ele não recebeu um salário do tribunal rabínico, porque o tribunal rabínico é um problema. Quem está patrocinando? Porque se a pessoa patrocina, você não pode julgar essa pessoa. Então o Shammai, ele não queria que ninguém patrocinasse nada dele, porque ele queria poder julgar todo mundo. Ele tinha a profissão dele, ele era construir aquelas casas de pedra antigas. Ele tinha a Mata Binyan, é uma régua de 50 centímetros que ele media as pedras, e com essa régua ele delicadamente colocou essa pessoa para fora. A pessoa ficou muito brava e reclamou: eu queria me converter ao judaísmo, tinha uma condiçãozinha que eu quero ser sumo sacerdote, e ainda me expulsaram do tribunal rabínico. Aí falaram para ele assim: olha, se o Shammai te expulsou, quer dizer, você é um cara chato. Vai para o Hillel, o Hillel tem uma paciência de ouro. Conversa com o Hillel, ele vai te aguentar. Aí ele foi para o Hillel. O Hillel realmente tinha uma paciência de ouro. Então essa pessoa falou para o Hillel: eu quero me converter ao judaísmo, mas eu, nada mais, nada menos, eu quero ser o sumo sacerdote, o Kohen Gadol. O Hillel falou: então, vamos fazer um curso de Kohen Gadol. Não é que para dirigir um carro você tem que fazer um curso de autoescola, tirar uma carteira de motorista. Então o Hillel falou para ele: vamos fazer um curso de Kohen Gadol, estudar o que o Kohen Gadol precisa fazer. Depois vamos ver. E aí começaram a estudar sobre o Kohen Gadol, e uma das coisas que estava escrito lá é que tem um espaço dentro do Bet HaMikdash que é chamado Kodesh Kodoshim, Santo dos Santos, Sagrado dos Sagrados. Naquele espaço, sobre ele está escrito Azar Akarev Umat. O estranho que entrar vai morrer, morre por si só. Aí, naquele espaço tinha na época do primeiro Bet HaMikdash, tinha o Aron, a arca com os 10 mandamentos quebrados que Hashem deu para Moshe, os 10 mandamentos que Moshe lapidou, e a pedra que Moshe levou. Em outras palavras, o Hillel explicou isso para ele. Falou: olha, nesse espaço só vai entrar o próprio Kohen Gadol no dia do Yom Kippur. E se entra outra pessoa que não é o Kohen Gadol no dia de Yom Kippur, ele falece.
Só que aí, nesse caso, ele tem que ser um filho do filho do filho do filho do filho de Aaron Cohen. E se for alguém que é chamado de Zar, que não é o filho do filho do filho do Aaron Cohen, mas até o próprio rei Davi, que era muito mais tzadik, muito mais elevado espiritualmente do que o Cohen, até ele, se entrar nesse espaço, ele falece. Aí aquela pessoa falou, então, eu quero me converter ao judaísmo sem ser o Cohen Gadol. Não quero... por quê? Pergunta ao Rebbe o que ele viu, o que mudou na opinião dele. Na hora que ele ouviu a aula sobre o Cohen Gadol, ele falou, eu quero ser judeu, mas eu quero ser um judeu ultra-ortodoxo. E essas roupas, elas realmente demonstram que essa pessoa ele é muito religioso. Então eu quero ser o mais religioso de todos. Eu quero vestir essas roupas do Cohen Gadol. Na hora que ele descobriu que o rei Davi, ele era mais tzadik, ele era mais religioso, mais altamente... ele estava num nível espiritual muito mais alto do que a pessoa que vestia aquelas roupas. Eu falei, então eu já não preciso mais daquelas roupas. Eu posso ser mais religioso ainda, estudando Torá, cumprindo mitzvot, ensinando Torá, trabalhando nas minhas midot, trabalhando nas minhas qualidades, do que vestindo essas roupas. Então diz o Rebbe que o Shammai não percebeu isso. O Shammai, ele pensou que aquela pessoa queria honra. Ele queria ser o Cohen Gadol porque ele queria ser uma pessoa importante. E o Hillel, ele viu, não, a pessoa está fazendo um erro de avaliação, ele está achando que quem tem uma roupa mais sofisticada, ele é uma pessoa mais elevada. Então, hoje em dia, acontece isso. Erro de avaliação. É um erro de avaliação. Hoje em dia, a pessoa chega lá em Jerusalém, ele vê alguém de chapéu redondo, de pele, um Streimer. Antigamente, quando era pequenininho, tinha enceradeira. Hoje não tem mais, né? Tinha enceradeira. Então a gente fala, meu chapéu de enceradeira. Que ele tinha o chapéu redondo de pele tão lindo, e aquelas peotas até a cintura, e aquele paletó preto com aquelas meias brancas até o joelho. Você vê uma pessoa assim, você fala, essa pessoa ele é mais religiosa do que eu. Porque olha como ele está vestido. Mas não necessariamente. Ele está vestido assim, quer dizer, a gente não compra pureza para a alma, a gente não compra numa loja de roupas. A gente não tem como determinar que uma alma mais pura, mais cheia de santidade, é porque ela comprou uma roupa mais extravagante. Então, o erro de avaliação que aquela pessoa fez é que ele vinculou, ele achou que quanto mais extravagante a roupa, mais sagrada aquela pessoa é. Então, o que acontece hoje em dia, falam muito assim, por que a gente não costuma mais fazer Tikkun Chatzot, essa reza da meia-noite? E lá na Ucrânia antiga, tinha o Rabbi Nachman de Breslev, que ele era o filho da filha do Baal Shem Tov, e naquela época todo mundo costumava falar essa reza da meia-noite, esse Tikkun Chatzot. Na hora que o sol se punha, as pessoas já iam dormir. Anoiteceu, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha luz elétrica. Anoiteceu, você tinha uma velinha, enquanto a vela estava acesa com aquele ambiente romântico adormecente, você ainda conseguia rezar o Marif, você conseguia comer alguma coisinha, a vela apagou, você não tinha dinheiro para uma segunda vela. Então a pessoa já ia dormir, tinha a cota de velas do dia. E a partir da meia-noite, uma pessoa já adulta, 6 horas de sono já estava bom. A partir da meia-noite começava a acordar automaticamente. E podia ser meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. E na hora que acordava, as pessoas eram muito saudáveis, não tinha isso de depressão, tristeza. Então na hora que acordava com aquela alegria. E aí ele falava, então vou me lembrar agora que o Beit HaMikdash está destruído, ainda estou no exílio. Como a nossa aula de hoje sobre o Zohar, que ele fala, para a alma sair do corpo tem 2 jeitos.
ou chega lá o anjo da morte com a espada dele, é uma linguagem metafórica, né? E ele tem que quebrar as 4 bases que vinculam a alma ao corpo, porque aquela alma está tão obcecada pelo corpo, tão obcecada pelas coisas materiais. Imagina um vizinho aqui que tinha um banco e ele tinha bilhões e ele tinha uma casa linda e um dia ele teve que deixar isso. Então imagina o desespero dele na hora que essa alma tem que sair do mundo. O dinheiro já não vai mais ser dele, a casa já não vai mais ser dele, a esposa já não vai mais ser dele, o carro já não vai mais ser dele. Então ele tá muito ligado ao mundo, então para ele é mais difícil abrir mão. E uma pessoa que não tem já nenhuma ligação com o mundo, se compara a uma pessoa que está... Ele é um náufrago na ilha perdida, na ilha deserta, e na ilha deserta ele não tem o que comer, não tem o que beber, então ele come qualquer cobra que ele encontra lá, ele bebe qualquer água suja. E na hora que chega o resgate, ele está feliz. Ele fala, ai, graças a Deus, chegou o resgate, vamos me salvar. Então é uma alma que está nesse mundo, que ele não está obcecado pelo mundo, ele está vendo esse mundo como lugar, uma ilha deserta. E na hora que chega o resgate, ele tem que voltar para o mundo de cima, para o paraíso, ele está feliz. Então, naquela época, a pessoa acordava de manhã, ele falava, estou muito apegado aos assuntos desse mundo. Eu estou feliz em estar aqui na Ucrânia, um lugar muito lindo, o clima lá é muito bom, e na primavera tem muitas flores. Então ele falou, não, mas eu tenho que me lembrar que eu estou aqui no exílio. A gente não tem um Beit HaMikdash. A nossa terra virou um Império Otomano. E tem uma mesquita no lugar do Beit HaMikdash. Para se lembrar, olha, não posso esquecer que eu estou na ilha deserta, não posso esquecer que eu estou no exílio, não tenho que ver essas cobras que eu estou comendo aqui como uma coisa gostosa e essa água suja que eu estou bebendo como uma coisa boa, mas tenho que me conscientizar de que eu estou no exílio e que eu preciso de Geulah. Aí eles liam o Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot é uma reza para se lembrar que Beit HaMikdash está destruído, que a gente precisa sair do exílio. Aí ele falou, tá bom, então já não vou me apegar à Ucrânia muito. Um dia essa Ucrânia vai virar... Então não vou me apegar aqui. Eu vou me apegar mais a isso, que precisamos sair desse exílio. Então aquela reza da meia-noite para eles era uma coisa saudável. Agora, se passaram os anos, nós estamos mais próximos à construção do Beit HaMikdash do que à destruição. E agora a natureza humana também mudou. Agora que a gente tem luz elétrica e WhatsApp e internet, a pessoa vai dormir às 3 da manhã, depois do Tikkun Chatzot, né? E o que aconteceu na prática, eu estava em Kfar Chabad, cheguei lá em 1978. Em 1980 veio um dos rabinos de São Paulo. Naquela época ele tinha saído de Beirut, ele mudou para o Brasil, ele foi estudar em Porat Yosef e ele veio para Kfar Chabad. A gente foi passear nas yeshivot de Bnei Brak. É claro que o passeio começou tarde e chegou meia-noite e nós estávamos em Slobodka, Ponovitch, Vishnitz, estávamos nas maiores yeshivot de Bnei Brak. Uma vez meia-noite em Slobodka, outra vez meia-noite em Ponovitch, outra vez meia-noite em Vishnitz, outra vez meia-noite em Gur. Nunca a gente viu ninguém, absolutamente ninguém, falando um Tikkun Chatzot. Aí eu perguntei na Shiva, no Kitzur Shulchan Aruch. Então o Ilan me perguntou um dia, no Kitzur Shulchan Aruch está escrito, tem que acordar meia-noite e falar Tikkun Chatzot. Tem que. Mas espera, se tivesse aqui, nessas yeshivot vão formar os rabinos das próximas cidades. Lá em Bnei Brak eles estudam Vishnitz, os Litaim e vamos dizer assim, Chabad, a gente dá um ênfase para alegria, né? Mas eles lá é Alachá, Slobodka, Ponovitch, Alachá seca.
Rabino da justiça, Rabino é tipo, como se fala, desculpa, como se fala assim, o Alahá seca, vamos dizer. E na Alahá seca ninguém fez Tikkun Chatzot. Então, peraí, se tem que, como pode ser que os estudantes de Rabino, eles nem estão sabendo mais o que é isso? Se tem que acordar à meia-noite e falar Tikkun Chatzot. Aí eu fui perguntar. E perguntei para vários rabinos lá em Israel, todos me falaram a mesma resposta. E falaram assim, que sendo que a gente está mais próximo a Geulah do que a destruição do Bet HaMikdash, muitas coisas que eram feitas, tradições de luto, a gente já não faz mais, já saiu da nossa cultura. Tinha que descascar um amar por amar na parede para se lembrar da destruição do Bet HaMikdash. Então, pouca coisa a gente está fazendo daquelas tradições de luto. E essa pouca coisa também já é muito. Por quê? Porque a nossa natureza, a natureza agora dessa geração, é geração de depressão. A natureza, qualquer coisinha te abala, qualquer coisinha te derruba, qualquer coisinha te causa uma doença psiquiátrica. Então a gente tenta se distanciar de motivos para ficar triste. Motivos para ficar desanimado, motivos para ficar deprimido. Então, a gente não tem como, você pega também o fato da pessoa ter ido dormir às 11 da noite por causa da luz elétrica. E você vai acordar ele à meia-noite e falar para ele agora senta no chão e começa a chorar. Então já não encaixou mais com o estilo de vida dessas últimas gerações, já ninguém mais está fazendo isso. E ainda tem comunidades de Breslev, são Hassidim da Ucrânia, né? A cidade de Breslev, o Rabbi Nachman de Breslev está enterrado na Ucrânia, em Uman, e eles se vestem assim com essas roupas extravagantes, e eles falam Tikkun Chatzot, e as pessoas podem pensar, uau, tá vendo, eles são mais religiosos do que a gente, eles estão com o Streimer, lá com o chapéu de pele, e com peota da cintura, e com um paletó dourado com listrinhas pretas e com meia branca até o joelho. Isso não quer dizer que eles são mais religiosos do que ninguém. Eles se vestem assim. Quer dizer, mas não tem como comprar nível de religiosidade numa loja de roupas. Se tivesse, aí eu iria ser o primeiro a correr atrás. Eu também. Já estaria, Ou seja, assim, se você vê grandes tzadikim da nossa época, como eles se vestiram, eles deram mais ênfase à humildade. O Rebbe de Lubavitch, por exemplo, que ele usou um chapéu desses, chapéu normal. Se ele fosse de Spodek, como o Rebbe anterior, Spodek custa $1.000. E aí, se puder pegar pra gente a foto do Rebbe anterior, para vocês terem uma ideia, o Rebbe anterior na Rússia, ele tinha esse Spodek, esse chapéu de pele. Isso aqui hoje custa $1.000. $1.000 são R$5.000. Então você imagina, se o nosso Rebbe vestisse esse chapéu de pele no Shabbat, nós todos iríamos comprar um chapéu desses. E aí você estaria no Brasil com um chapéu de pele que custa $1.000. E nesse calor de 40 graus. Então, o Rebbe, por humildade, ele não colocou as roupas do Rebbe anterior, ele colocou o chapéu Knet, como o do Hillel, assim. Mostra o Knet. Knet é o sapato que entra até para baixo. Isso é o Knet. Na frente, olha, isso. Então, o Knet do chapéu é o chapéu mais simples que tem. Tem aquele chapéu redondo que é mais caro, que ele não dá para entortar, mas esse que entorta é o mais barato. Esse, até no Brasil tem desse tipo. Então o que acontece? O Rebbe, por humildade, ele usou uma roupa mais barata. Mas isso já é humildade. Então humildade é um nível espiritual superior. Imagina a pessoa comprar todas aquelas roupas, ir para uma loja em Jerusalém, comprar Stravel, deixar as peotas compridas e aquele chapéu preto comprido, tudo. E ele é um prepotente que ele fala, eu sou mais religioso, eu sou melhor do que o outro que é ignorante. Aí a prepotência... outras coisas. Onde tem a prepotência não tem Deus.
Então, a prepotência é o Korah, lá no deserto que ele ia com o tzitzit, que o talit de chocolate Hellet, o talit dele ele era inteiro azul. Então ele achava que ele era mais religioso do que os outros, por causa disso. Então, assim, isso que eles ficaram com a tradição do Tikkun Chatzot é assunto deles. Assunto deles. Quer dizer, a gente vai pela maioria. A maioria do nosso povo, Hassidim, de Chabad, de Vishnitz, de Gur, de Satmar, todos os grandes movimentos hassídicos, todos os que não são Hassidim, todos os Sefaradim, não importa se a Yeshiva é por Atosef, se é o que será também. Hoje em dia você não vai ver em lugar nenhum que os alunos são acordados à meia-noite para fazer Tikkun Chatzot. Hoje em dia nenhuma família costuma fazer isso, nenhuma sinagoga costuma fazer isso, só quando chega a época dos Slichot. Aí a gente, uma semana antes de Rosh Hashanah, a gente acorda meia-noite para falar Slichot. O Motzei Shabbat de Slichot, quer dizer, acordar meia-noite, ninguém vai acordar meia-noite, todo mundo vai dormir depois do Slichot. Eles não vão dormir às 11 para acordar meia-noite. Então, hoje não costumamos mais falar Tikkun Chatzot. Tem gente divulgando, então não queria usar isso como exemplo, mas às vezes a pessoa, por não ter todo esse conteúdo que a gente tem, ele é obrigado a pegar coisas extravagantes. Ele fala, olha, tá vendo? Eu sou mais religioso do que todo mundo. Tem os peotas até o umbigo e ninguém tem. As minhas peotas são as maiores. O meu chapéu, olha, é de pele de raposa que ninguém consegue encontrar mais essa raposa. Se o Ibama me pegar, vão me dar uma multa. Minhas meias brancas até o joelho, como o Queçar do Império Austro-Húngaro de 100 anos atrás. E ninguém é mais religioso do que eu. Quando à meia-noite e faço Tikkun Chatzot, quando eu chegar lá em cima no céu, vão falar, olha, você era o cara mais religioso. Não é assim. Não é. Infelizmente, se fosse assim, seria fácil. Seria fácil. A gente iria para um alfaiate, a gente compraria o nosso paraíso numa loja de roupas, e eu acordava meia-noite e falava Tikkun Chatzot, já estava tranquilo. Sim. Se fosse assim, seria fácil, mas tem pessoas... Agora, deixa eu, aproveitando nessa mesma linha de raciocínio, o Haroldo, nosso amigo da ONG, ele é enfermeiro ou médico, se não me engano. Sim. E ele, então, os horários dele de estar lá, de fazer plantão, às vezes é de dia e às vezes é de noite. E ele fez uma pergunta no grupo, né? Se ele poderia, então, fazer Teilim das 9 à noite. Por que ele não pode, ou se ele pode fazer, já que é os horários que ele queria usar, para ele fazer nos horários que ele pode. Que Muito ele tá bom. De folga. Muito bom. Então, em primeiro lugar, amigos da ONG, perguntam ao Rabino, nosso querido Haroldo, se você mora próximo a São Paulo ou em São Paulo, estamos aqui, venha participar das aulas presenciais, já que você trabalha no hospital um dia sim, um dia não. O dia que você não trabalha, venha participar da nossa aula presencial. É grupo fechado para os amigos da ONG. E o que acontece na prática, diz o Zohar, que desde o anoitecer até meia-noite é o horário da Gvurah. Está regendo a Sefirah chamada de Gvurah. A Torá escrita, ela é composta de 24 livros. Mas se você for ver no Tanakh, vai ter mais de 24. Então tinha o guia turístico lá em Israel, contei para vocês uma vez, chegaram no Ramot Dalet, lá em Jerusalém, ele falou, gente, estamos aqui no túmulo do profeta Samuel. Todo mundo desceu, tirou fotos, tudo, subiram no ônibus, chegou no outro túmulo que ele não sabia de quem que era. Aí ele falou de novo, novamente, estamos no túmulo do profeta Samuel. Aí falaram para ele, não, mas aí a gente já estava lá, no túmulo anterior. Ele falou, não, lá era Samuel 1, aqui é Samuel 2. Porque se você pega o Tanakh em português, vai ter lá Samuel 1, Samuel 2, e Reis 1, e Reis 2, o nosso Tanakh tem 24 livros, não tem Samuel 1, Samuel 2, é só o livro de Samuel, profeta Shmuel. Então, os cristãos, eles dividiram o Tanakh, eles pegaram um professor particular, judeu que sabia ler, e eles pegaram pelos sinais de música, nós sabemos aonde é o ponto final. Sof Pasuk se chama esse sinal. Então,
o professor ensinou eles lá os sinais de música, de como ler o Tanakh, e eles dividiram a Torá em versículos. A nossa Torá não é dividida em versículos. O que divide, o que dá a vírgula e o que dá o final do versículo é o sinal de música. Os tamim, que se chamam. E eles fizeram já um trabalho, tipo, pegaram todos também e já colocaram o pontinho onde terminava o versículo. E depois isso voltou para nós como uma coisa prática. Tipo assim, a gente pegou o trabalho que eles fizeram e aproveitamos isso para nós, sendo que era uma coisa parva, uma coisa que eles pegaram da gente. Não é uma coisa deles, né? Então eles pegaram isso da gente e nós pegamos deles de volta. Mas já com o trabalho que eles fizeram, com a pontuação que eles colocaram. É claro que não tem como confiar nisso 100%, mas de uma maneira genérica, sim. Aí eles separaram os livros, Samuel 1, Samuel 2, então você vai ver no nosso Tanakh mesmo, nas traduções, vai ter aqui, Sefer Shmuel Aleph, Shmuel Beit. Está vendo aqui, na tradução para português, vai ter livro de Samuel 1, Samuel 2. É uma tradução assim, que levou em conta essas divisões que não foram feitas por nós. De qualquer maneira, o que acontece é que a Torá escrita, elas são 24 livros. Ela começou sendo escrita por Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, o maior de todos os profetas, escreveu a profecia dele em 5 livros. Sendo que ele é o maior de todos os profetas, a profecia dele é a maior de todas as profecias, a Torá nos traz os 613 mandamentos divinos. Essa Torá, o Pentateuco, com 5 livros de Moshe, e nós não podemos, nenhum profeta posterior pode nem acrescentar um mandamento na Torá, nem tirar um mandamento da Torá. Mas o profeta posterior, o que ele pode fazer foi explicar os mandamentos, foi contar o que vai acontecer no futuro, foi entrar em detalhes, quer dizer, dos livros das profecias posteriores a Moshe Rabbeinu, nós não estudamos mandamentos divinos, mas estudamos a importância de um mandamento divino, como cumprir um mandamento divino, como está escrito no Yeshayahu, no Isaías, Vekarata le Shabbat Oneg, você vai chamar o Shabbat de um prazer. Então vamos te perguntar depois do Shabbat, como estava o Shabbat? Você tomou um lechaim? A pessoa tem que falar, o Shabbat foi um prazer. Uma delícia. Uma delícia. Não tem que falar, foi um desespero, não vi a hora de terminar. Não, ao contrário. Mas no livro de Moshe Rabbeinu, na Torá, no Pentateuco, já está escrito, tem que guardar Shabbat. O Yeshayahu só te fala como guardar o Shabbat. De que jeito você vai ter que guardar o Shabbat? Você vai ter, ele dá um ênfase que, olha, o que Moshe Rabbeinu falou, que é proibido trabalhar no Shabbat, mas você vai ter que, o Shabbat tem que ser um prazer. Então isso, os profetas posteriores a Moshe, eles podiam dar esse ênfase, eles podiam explicar os mandamentos divinos, mas o que eles não podiam fazer é acrescentar um mandamento ou tirar um mandamento. Esses livros das profecias deles foram também chamados de Torá escrita, e são mais 19 livros, então, 5 livros de Moshe Rabbeinu, mais 19 livros dos outros profetas que entram na categoria de Torá escrita, 24 livros, de acordo com a nossa religião. E isso é chamado de Torá escrita. A Torá escrita, o nível dela é mundo da Asiá. É o mundo mais baixo. Deus deu a Torá no Monte Sinai. Essa Torá aterrissou aqui nesse mundo. Aí você vai para a Torá oral. A Torá oral, ela já tem um nível mais alto. Então, na prática, a Torá oral já mexe com mundos superiores. Então ela não teria como aterrissar aqui nesse mundo. Ela fica sobrevoando. Então cada vez você acrescenta detalhes na Torá oral. A Torá escrita não, a Torá que aterrissou aqui. Então a Torá escrita, ela é mipia gvurá. Ela é ligada ao assunto de gvurá. Ela é gvurá. A Torá oral não é gvurá. A Torá escrita é gvurá. Então, a Gvurá é a Sefirá, mesmo que a nossa Torá escrita.
ela é revelação da Sefirah chamada Tiferet. Mas sendo que ela desceu até o mundo da Siá, o Zohar diz que ela está ligada a Gvurah, ou seja, na Torá escrita, vai ter lá uma pena de morte para o assassino. Essa pena de morte vai ser colocada na prática, o assassino vai ser executado. Na Torá oral já não tem, é tudo é o mundo mais espiritual. A Kabbalah, que é a Torá oral, por exemplo, já está falando sobre as almas, sobre coisas mais elevadas. Então está se tratando de um nível mais elevado. Por causa que a Torá escrita ela é Gvurah, e esse horário do anoitecer até a meia-noite, ele também é Gvurah, por causa disso, Gvurah com Gvurah dá curto-circuito. A gente não lê Tilim, que a Torá é escrita em hebraico, na língua santa, a gente não lê isso, o Tilim, em hebraico de noite. O que é bom ler? Então, o que acontece na prática é que depois da meia-noite já tem o Hut Shel Chesed, um fio de Chesed. E aí já misturou a Chesed com a Gvura já ficou adocicada, já foi colocado açúcar na Gvura. Aí você pode falar o Telim sem problemas. Aí o rei Davi, ele próprio, acordava meia-noite, ele escreveu o Telim depois da meia-noite. Mas e durante Tzeta Kochavim e Chatzot? Entre Tzeta Kochavim e Chatzot é o momento da Gvura. E aí a gente pode estudar o quê? Pode estudar Mishnah? Aí você estuda Mishnah, que é a Torá oral, você estuda Hassidut, que é a Torá oral. Se você quiser ler o Tilim em português, aí pode, porque é a explicação. Então traduz a Mishnah e esses... Não, a Mishnah você pode ler em hebraico, porque ela não é Torá escrita. Tá, mas ela vamos é supor, Torá o oral. Haroldo não sabe falar hebraico e também não sabe o que é Mishnah. Então tem, o que eu recomendaria aqui, tem no site do Chabad, tem o estudo diário. Estudo diário, que é o Chumash do dia, está lá traduzido, com Rashi, o Chumash do dia, a parte da Parashá do dia, com o Tânia do dia, e lá tem o Tilim do dia também, só o Tilim do dia, tem que falar de dia. Então não quer dizer que o Haroldo ele dorme o dia inteiro, das 7 da manhã às 7 da noite, e depois ele... Então, Chumash do dia, que cada parashá ela é dividida em 7 partes. Então, aí você lê a primeira parte. Hoje é terça-feira, nós estamos em Parashá Temor. Então, esse Rumash, por exemplo, é Dvarim. O próximo, daqui, mais 2 livros, né? Mas hoje estamos em Vaikra, Parashá Temor. Então, Parashá Temor ela é dividida em 7 partes. E você pega a terceira parte, que é a parte de hoje, e você lê ela com o Rashi. Então aqui só, como por exemplo, você tem aqui o Rumash e o Rashi, e aqui tem a tradução. E esse Rumash que a gente recomenda... tem na Mayanot, tem na Sefer, tem na Amazon, tem na... Amazon. Assim, a Mayanot eu posso falar que tem na Mayanot porque lá são só livros religiosos. A Amazon, vocês sozinhos já sabem que a Amazon vende de tudo. Sim. Outras livrarias não posso falar porque lá eles têm uma mistura. A pessoa acha que é uma livraria judaica e que tudo que ele vai comprar lá é kasher. E é capaz que compre coisas assim que não sejam kasher. Uma vez, quando eu cheguei no Brasil, 20 anos atrás, entrei numa livraria de um judeu e comprei um livro sobre Bet HaMikdash. Em português, que eu queria alguma coisa assim, pegar algumas ideias em português, e estou na fila, e está escrito lá, na hora que eu estou na fila, estou vendo quem fez esse livro. Era um livro feito por missionários, estava sendo vendido na livraria daquele judeu. Aí a esposa dele estava na caixa, aí eu falei para ela, olha, quase que eu compro aqui, Deus me livre. Aí ela falou, não, mas eles vendem os nossos livros muito mais do que a gente vende os livros deles. Aí, tá bom. Deixei o livro lá, fui para a sinagoga, reclamei. Aí o rabino ligou e a pessoa falou, isso aqui é um negócio, eu fiz isso para ganhar dinheiro, isso aqui não é uma sinagoga, e acabou. Não me enche as... Então não posso recomendar, eu posso dizer que a Mayanot é uma livraria judaica. Tudo que eles fazem lá
E depois eu vou colocar uma foto do Rumash, quem quiser É, comprar, isso, esse boa daí, ideia. esse Então pode... tá aqui a foto do Rumash para quem quiser comprar. Na Amazon sempre está mais barato. Sim. Eu acho que eles compram uma quantidade maior, eles conseguem vender mais Mas barato. se comprar esse daí não tem erro. Esse aqui, São 5 livros. são 5 livros, esse aqui é confiável. E, de qualquer maneira, a Torá escrita a gente não pode ler de noite por causa disso, né, que é Gvurá, com Gvurá. Mas se você lê o Telim em português, aí já é explicação. Aí já não é Torá escrita, aí já é Torá oral, já é explicação do Telim. Aí não teria problema em ler o Telim em português de noite, por causa disso, que você não está lendo o Telim, você está lendo uma explicação sobre o Telim. Agora, já deu nosso horário, então, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, nossa diretora. Aí deixa as perguntas lá sobre essa aula maravilhosa, muita explicação que o Rabino deu. Aí se tiver alguma dúvida, eu vou deixar uma foto do Rumash lá, então quando vocês quiserem fazer perguntas ao Rabino, deixe as perguntas no grupo. Para os novos amigos da ONG que estão chegando no nosso grupo Amigos da ONG, por favor, deixem suas perguntas, assistam às aulas e deixem as perguntas em texto dentro do grupo Amigos da ONG, tá bom? Estamos aqui para todas as respostas, o Rabino. Shalom Vrahá, e como minha esposa disse, mantenham sempre contato conosco e venham participar das aulas. Oba, presencialmente. Shalom Bracha. Bekoltov. Muita alegria. Muita alegria.